Olá, terceiro ano. É um prazer estar novamente com todos vocês. E hoje, dia 25 de fevereiro, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Geografia. E a boa notícia de hoje é que nós vamos inaugurar o livro de Geografia. Olha aqui, ó, já que essa semana nós começamos a usar. Então, vocês vão pegar o livro, tá certo? E vão colocar na página 6. Esse primeiro capítulo do livro de vocês traz muitas coisas sobre as paisagens, certo? E a gente tem uma ideia de paisagem como apenas aquele lugar bonito, né? Aquele pôr do sol, aquele alto da montanha, né? Mas as paisagens, elas são diferentes e cada uma tem a sua característica, né? E nas paisagens, a gente pode, inclusive, sentir cheiros, a gente pode sentir, né, o vento, podemos ver cores, né, diferentes, aquela cor que predomina, né, que tem maior quantidade, e nós podemos ver também várias cores numa mesma paisagem. Por exemplo, se a gente for numa floresta, quais são as cores que a gente vai ver em maior quantidade? O verde, né, das plantas, das árvores. E qual é o cheiro que a gente pode sentir nessa floresta? O cheiro das plantas. As paisagens também podem ter som. Por exemplo, se a gente vai à praia, a gente pode sentir aquele cheiro de maresia. A gente vai ouvir o barulho do vento, né? O vento ele faz aquele barulhinho na praia e as águas também se mexem, né? As ondas também se mexem por conta desse vento, certo? E paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos ver, é tudo aquilo que nós enxergamos. Dentro da nossa casa é uma paisagem também, né? Por exemplo, minha casa é arrumada de um jeito, a sua é de outro jeito, a de outro colega é de outro jeito. A minha rua é uma paisagem, a sua rua é outra paisagem diferente, a rua do seu colega é outra paisagem, e assim por diante. Mas às vezes aqueles locais que a gente passa, que a gente vê, por exemplo, esgoto estourado, aquelas ruas esburacadas, a gente vê bastante lixo. Será que aquilo ali foi a natureza que fez? Foram os seres humanos que modificaram essas paisagens. Hoje em dia, nós temos áreas que antes eram mangues, essas áreas foram aterradas para ser construídas as casas, né? Tiveram algumas matas que foram derrubadas para poder passar estradas, viadutos. Então, tem muita coisa que foi mudada, mas a culpa não é da natureza, não. Quem modifica essa paisagem são os seres humanos. É por isso que o livro de vocês traz como título Construção das Paisagens. Por quê? Muitas vezes nós viajamos ou até mesmo passamos normalmente por um local e daqui a um tempo a gente passa por esse local novamente. Então a gente já vai ver esse local mudado. Por exemplo, eu passei hoje em algum local, eu vi uma construção. Mas daqui a um tempo eu posso passar por aquele local. Posso já ver que aquela construção foi derrubada e deu lugar a outra. Ou eu também posso ver que aquela construção simplesmente ela foi ampliada, ela foi mudada em alguma coisa. Né? Então, as paisagens, elas estão sempre em construção. Mas a natureza, ela também constrói paisagens. Por exemplo, as dunas. Acho que vocês sabem, né, o que são aquelas dunas, né? Aquelas elevações
Principalmente lá em Natal, no Rio Grande do Norte, as praias de lá têm bastante dunas. E o vento faz com que essas areias, elas mudem, né? Elas vão de um lugar, que elas possam ir de um lugar para o outro. Então é por isso que as posições das dunas também mudam, tá? E assim, né, a gente vai, às vezes a gente vai num local, então tem algumas plantações, né? A gente pode ir numa floresta e ver vários tipos de árvores. Depois de algum tempo, se a gente for nessa floresta, a gente pode ver que aquelas árvores que a gente tinha visto foram derrubadas ou que nasceram outras plantas ali, né? Então as paisagens elas estão sempre em construção, tá? Outra coisa também aqui nós temos essa imagem. Essa é a imagem de uma cidade. Nós estamos vendo aí muitos prédios e é o que está acontecendo hoje em dia. As construções elas estão mudando muito rápido. A gente vê um local de uma forma, daqui a um mês esse lugar já pode estar todo diferente, ou daqui a um ano, ou até em menos tempo, as coisas estão evoluindo muito rápido, né? As construções estão, né? E muitas vezes, por exemplo, os viadutos. Os viadutos, eles foram construídos, todo mundo sabe o que é um viaduto, né? Aquela estradinha que passa assim em cima, aquela estradinha alta. Muitos desses viadutos, eles foram feitos para poder facilitar o trânsito, né? Para não ter todo aquele engarrafamento. Melhorou o trânsito em vários lugares. Em alguns lugares, nem com viaduto deu jeito. E o que foi que aconteceu com tudo isso? Os viadutos, eles se foram construídos, então tiveram matas que foram derrubadas, mangues que foram aterrados. Então, as matas foram derrubadas, ó, entraram animais em extinção, plantas também entraram em extinção. E aí? Aí as pessoas fazem as coisas pensando em algumas melhoras, mas o meio ambiente é quem é prejudicado, não é? E no livro de vocês, aqui, ó, na página 6, vocês encontram diferentes tipos de paisagens, né? A primeira paisagem vocês podem ver aí, tem a construção de uma cidade, né? A gente diz que essa paisagem é uma paisagem cultural ou modificada. Por quê? Tiveram aí elementos da natureza que foram destruídos para poder dar espaço às construções. Nós estamos vendo aí, né, que foram construídas estradas e prédios, né? A segunda imagem é uma imagem bem pertinho da gente, né? Essa segunda imagem aí é uma paisagem histórica. Essa segunda imagem é o sítio histórico de Olinda, que está sendo representado, né? Então, nós estamos vendo aí alguns elementos que foram construídos, né? Então, e estamos vendo outros naturais, como, por exemplo, aí a praia, as plantas. Na imagem de baixo, nós estamos vendo uma paisagem litorânea, que nós vamos ver essas paisagens de uma forma mais detalhada, tá? E essas paisagens litorâneas são as paisagens de praias, né? São as áreas das praias, dos mangues. E a outra imagem que nós estamos vendo aí, a gente vê que tem uma parte, né, que tem muitas plantas, tem uma parte aí construída também, né? Aí vocês também têm aí falando no texto assim: os elementos que compõem a paisagem também têm formas próprias, como, por exemplo, a areia, a água,
os coqueiros, os peixes, as pessoas, as jangadas. Se você vai, por exemplo, num rio, você pode ver alguns tipos de peixes, né, de cores, de formas diferentes, que se você for em outro rio, você já vai ver outras espécies. Os pássaros também, né, os animais, eles podem mudar de uma paisagem para outra. Tem algumas paisagens que você pode encontrar, por exemplo, alguns tipos de pássaros, né, menores, outros tipos maiores. E esses elementos, eles também fazem parte da paisagem. Os pássaros fazem seus ninhos, né, em diferentes lugares, certo? Mas a gente vai ver que paisagem não é só isso, não. Nós vamos falar aqui de alguns tipos, tá? Uma aldeia indígena. Uma aldeia é uma paisagem. Olhe como as moradias indígenas são organizadas, né? Será que essa organização é igual à que a gente mora? Não é, né? Então, vocês podem ver o que é que a gente encontra aí. A gente encontra as moradias. Essas moradias são construídas com elementos que eles acham na floresta, né? Com palhas, madeiras. Mas é uma paisagem diferente da que nós temos perto da nossa casa, né? Até as moradias aí são diferentes das nossas. Mas ao redor aqui, ó, tem a mata, né? Então, a aldeia indígena é um tipo de paisagem, sim, tá? O rio, tem gente que passa por um rio, aí acha que o rio é o quê? Ah, o rio é só uma corrente de água. O rio é uma corrente de água. No rio vivem alguns animais aquáticos, tem bastante água, pode ter plantas ao redor. O rio é uma paisagem também, tá? Se a gente for ver o que é que a gente tem nessa paisagem aí, nós temos águas, as águas aí, ó. Temos plantas. Dentro dessa água aí, tem peixes, né? Podem ter tartarugas também. Nessa paisagem aí, também poderia ter pessoas, né, com jangadas, com barcos aí, navegando por esse rio, certo? Mas é um tipo de paisagem também. A água é um elemento da paisagem nessa situação aí. As plantas também são outros elementos dessa paisagem. A floresta não é uma coisa que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia, não. Né? Até mesmo porque nós moramos distante, né, dessas florestas. E, além disso, é uma paisagem que vem sendo muito destruída. As pessoas estão desmatando muito as florestas, estão fazendo queimadas, né, também. E aqui no Brasil, nós temos algumas florestas que são bem conhecidas. A principal dela, né, a conhecida em todo local, a floresta amazônica, né, ou Amazônia, é uma floresta que tem muitos animais, muitos tipos de plantas diferentes, tá? Para vocês terem ideia, aqui no Brasil, né, a Amazônia, no mundo, aliás, a Amazônia é a floresta que tem o maior número de animais e de plantas do planeta. É por isso que tem tanta gente querendo destruir a Amazônia, porque vê que aqui existem coisas que não existem em outros locais, então as pessoas querem explorar. Infelizmente, está sendo assim. A floresta, que é a que predomina na floresta? Árvores. As árvores, como nós estamos vendo aí, umas
bem pertinho umas das outras, né? A cor aí que predomina é o verde. Aí se eu disser assim a você, qual é o som que você vai ouvir na floresta? Você pode ouvir o canto dos pássaros, né? Pode ouvir algum ruído de algum outro animal que possa ter nessa floresta. O vento, né? Você vai ver as folhas das plantas aí, das árvores mexendo, então vai ter aquele barulhinho do vento. E se eu disser assim, quais são as cores que a gente pode ver nessa imagem? O verde, né, que é o que predomina aí. Essa parte marrom, que são o que? Os troncos das árvores e a terra, né, e a areia, né? Então, a floresta é uma paisagem também. Não é aquela paisagem que nós estamos acostumados a ir e a ver pessoas nelas, né? Mas é um tipo de paisagem também. O deserto, né? Nós temos um deserto no mundo que ele é muito famoso, que é o deserto do Saara. E recebe esse nome de deserto, né, porque poucos seres vivos conseguem sobreviver aí. O deserto é um local quente. É por isso que a gente vê, vocês provavelmente já viram nos desenhos, que aí no deserto tem aqueles camelos e os dromedários. Eles têm aquela partezinha alta, né, aquela corcova. Por quê? Ali eles guardam água, gente, para poder sobreviver nesse local quente aí. Vocês já imaginaram, você está num lugar assim que mal chove, um lugar que a gente não está vendo nem planta aí para poder ter um ventinho. Como é que os seres vivos iriam sobreviver aí? Então, os camelos e os dromedários, eles conseguem guardar essa água nas suas corcovas para poder sobreviver, né, por um bom tempo. Isso a gente sabe que os seres vivos precisam de água, né? E recebe esse nome de deserto, vamos pensar também por quê. Quando a mãe da gente diz assim, quando a mãe de vocês diz assim, fulano, não vai para a rua não, que a rua está deserta. O que é uma rua deserta? Uma rua que a gente não vê movimento, uma rua que a gente não vê gente, né? Aí no deserto, a gente está vendo alguma coisa? Então é fácil, né? A gente se lembrar o quê? Do deserto, é aquele lugar calmo, aquele lugar tranquilo que a gente não está vendo. Quando é perto da casa da gente não tem ninguém na rua, a gente não fica com medo e diz assim, eita, a rua está deserta. A parada de ônibus está deserta. Não é isso? Então, o deserto é um lugar assim, calmo, um lugar que a gente não vê nada, né? Bem tranquilo, né? A praia é outro tipo de paisagem. E a praia, né, é uma paisagem que a gente geralmente vê muita gente, né? Inclusive agora, na época da pandemia, as praias passaram uma época, né, interditadas, quando estava aquele pico da Covid, e já tiveram alguns flagrantes de pessoas sem a máscara, né, nas praias, e não pode, porque apesar de ser um lugar ao ar livre, as pessoas elas ficam muito perto umas das outras, então precisa usar máscara na praia também. A marca não fica bonita, né, gente? A gente sabe, mas a gente precisa se proteger. E a praia é uma das paisagens mais visitadas. Aqui no Nordeste mesmo, nós temos, ó, muitas praias, né, que são visitadas pelos turistas do mundo todo. Não é só do Brasil, não. As pessoas vêm para poder apreciar, né? Nós temos o quê? A praia de Porto de Galinhas, a praia de Itamaracá, que é bem famosa. Aqui nós temos também, no Nordeste, a praia de Maragogi. Então, são praias que atraem muitos turistas. E, né, as pessoas aproveitam a praia para tirar fotos, para tomar banho de mar. Então, é uma das paisagens mais frequentadas, vamos dizer assim. É uma paisagem que todo mundo gosta, né? Principalmente nessa época agora, né, nesse calor. A gente precisa se prevenir mesmo assim.
a cidade, né? Outro tipo de paisagem. A cidade, assim, tem várias construções, né? Prédios, casas, praças, avenidas, né? E na cidade, as casas, elas são bem pertinho, né? Umas das outras, os prédios, né? São bem perto. A gente vê várias pessoas se movimentando de um lugar para o outro também. O campo, né? Que é aquela área rural. A gente vê mais plantação, vê criação de animais também, né? Mas é um local extremamente calmo, o campo, né? Que é essa paisagem rural, tá? E nós ainda vamos falar mais sobre isso, porque essa unidade do livro de vocês fala muito sobre paisagens, tá certo? A cachoeira. A cachoeira é uma queda d'água, né? Se torna perigosa, porque as pedras escorregam, né? Então, já tiveram alguns acidentes de cair na cachoeira, certo? E precisa ter cuidado, né? Apesar de ter algumas pessoas que ainda tomam banho nas cachoeiras, mas todo cuidado ainda é pouco. Cidade histórica é outro tipo de paisagem. E essa cidade histórica aí, quem é que conhece? Essa cidade histórica é aqui em Olinda, né? Essa é uma partezinha do sítio histórico. A Ladeira da Misericórdia, né? Essa ladeira enorme aí que a gente sobe, né? Perdendo quase o fôlego, né? Mas essa ladeira aí, que quando a gente vai, chega lá no finalzinho dela, a gente fica lá no alto da Sé, tá? Você provavelmente já viu, né? É uma paisagem histórica porque tem todas essas casas aí bem antigas, construídas há muito tempo, que são bem coloridas, né? E agora, a gente vai fazer a página 9, tá? Primeiro quesito tem assim: observe os lugares a seguir e escreva no espaço o nome do local. Tá muito fácil. A primeira paisagem é uma o quê? Praia. Então, você vai escrever praia no primeiro tracinho. E a segunda imagem? Essa foto, tá, gente, foi tirada antes da pandemia, tá? E agora não pode ficar assim, né? Mas essa grande quantidade de pessoas aí, o comércio, isso é o que? Uma cidade, certo? Cidade, você vai escrever no segundo tracinho. E essa terceira imagem está representando o quê? O campo. Então, você vai escrever campo na terceira imagem. E a quarta imagem, nós estamos vendo aí um índio. É uma o quê? Indígena? Uma aldeia indígena. Aldeia indígena, tá? E a quinta imagem é uma o quê? Floresta. Então, você pode escrever floresta. E a última imagem, aquele local que a gente vê que não tem quase ninguém, deserto. Então, você escreve deserto, tá certo? Esse segundo quesito tem assim: observe os lugares a seguir e preencha o quadro escrevendo o que está sendo solicitado. O espaço está pequeno realmente para que vocês escrevam, tá? Mas vocês fazem a letra bem pequenininha,
São só algumas informações, tá? A primeira imagem, quais são as cores que a gente está vendo aí na primeira imagem? O verde, não é? Essa é a correção do primeiro, tá, gente? É só antes de vocês terminarem, ó, tá? Então, as cores, na primeira imagem, é o que? O verde e o azul. Dá para você escrever, né? Só verde e azul no primeiro quadrinho. Sons. Quais são os barulhos que a gente escuta aí? Do vento e da água, não é? Então, você bota vento e água. Odores. Odores são o quê? Cheiros. Cheiro das plantas, né? A gente sente aquele cheirinho de planta quando a gente vai nesses locais. Elementos. Vocês podem colocar plantas. Vocês podem colocar água também, tá certo? A segunda imagem. Quais são as cores que a gente tá vendo aí? O marrom e o azul, não é? Quais são os sons que a gente pode ouvir num lugar assim? Só o vento, né? Aquele barulho do vento. E odores? Aquele odor da areia. A gente não sente o cheiro de terra, às vezes? E elementos que a gente vê? Areia. É o que a gente tá vendo aí nessa paisagem. Essa última imagem aí é uma praia, né? E quais são as cores que a gente tá vendo aí? O azul, né, da água, e o verde, que são as cores que estão predominando, as cores que estão em maior quantidade. E os sons? Que som a gente escuta? O som, né, das ondas, né, da água, você pode colocar. O vento, o barulho do vento também. Os odores, né, o cheiro. Quando a gente vai à praia, a gente sente aquele cheirinho de maresia, né? E os elementos que a gente está vendo aí, águas, plantas, a gente está vendo um restinho de areia, tá? Então, as cores, é só para vocês colocarem aquelas cores que estão em maior quantidade, tá? Porque o espaço aí realmente é muito pequenininho dos quadrados, tá certo? Esse último mesmo aí, os elementos vai ficar bem espremidinho. Aí você pode escrever 2 elementos, tá certo? Por conta do espaço, tá? Tem 3 aí, você pode escolher 2 e escrever, certo? Porque eu sei que tá muito pequeno mesmo o espaço, tá? E hoje a gente fica por aqui. Beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula, tá?